Muito bem. Eu quero fazer um vídeo, assim que eu chegar lá em casa, já até separei a bibliografia e tal, que vai falar sobre a industrialização chinesa. Mas eu preciso falar sobre a industrialização europeia, né? A industrialização do Ocidente. O nosso colega da Renânia, Karl Heinrich, ele explicou mais ou menos o processo, e na verdade ele explicou muito bem o processo, né? Num livro de vários tomos chamado Capital. Ele chama o processo que precedeu a industrialização europeia de período de acumulação de capitais, ou acumulação primitiva do capital. A ideia é a seguinte: para você fazer indústria, você precisa de dinheiro. O dinheiro que é usado para produzir mais dinheiro se chama capital, certo? Então, qual que é a diferença do capital e o dinheiro simples, dinheiro, né? Se você pega R$1.000 e compra em roupa, sapato, comida, qualquer coisa, esse dinheiro é dinheiro, moeda, né? Agora, se você pega R$1.000 e inverte, digamos que você compra o mesmo perfume, mas com a ideia de vender esse perfume e obter lucro, ele é capital. Se ela é investida em máquina, é capital. Se ela é investida em produção, é capital. Se é investida em especulação, é capital. Então, o dinheiro que gera mais dinheiro é capital. A pergunta que Marx fez é: como a Europa conseguiu capital para se industrializar? Como foi feita a acumulação primitiva de capital? Gente, vários. Roubo, originalmente por portugueses e espanhóis, que roubaram, destruíram civilizações inteiras, mataram, junto com britânicos, o equivalente a 100 milhões de pessoas no continente americano. E quem está dizendo isso não é o Gaudiano, né? É um estudo americano, de universidade americana, matou 100 milhões de pessoas nas Américas, para roubar as terras deles. Estados Unidos, isso é muito claro. A história dos Estados Unidos é a história do roubo de terras. É um país feito em cima do roubo de terras. Roubou terras aos indígenas, depois roubou terras aos mexicanos. Estados Unidos foi uma nação construída em cima do roubo. Feito especificamente o roubo de terras. Roubo de ouro e prata. A Espanha foi mestre nisso, certo? E escravização. Aí foi mais uma coisa de portugueses e brasileiros. Lembrando que 1/3 dos escravos, das pessoas escravizadas no Brasil, foram feitas escravas por portugueses, mas 2/3 foram após a independência. Então o Brasil foi a única nação das Américas que participou ativamente do tráfico de pessoas escravizadas, para sustentar o agronegócio, lá nos seus primórdios. Mas se aqui a acumulação primitiva de capital só serviu para o agronegócio, ou seja, um negócio primitivo, por essência, na Europa e nos Estados Unidos, a escravização, o roubo, a pilhagem, o colonialismo e o imperialismo. Não, imperialismo, não esquece, imperialismo é outra fase, não vamos confundir os conceitos. Colonialismo. Eles serviram para arrecadar a quantidade de dinheiro necessária para se montar as primeiras indústrias. Então é fácil você tentar entender a industrialização igual nos livros de história. Foram desenvolvidas tecnologias. Gente, não foi por causa de tecnologia. A questão aí foi o capital. Foram escravizadas pessoas, foram pirateados navios e cidades inteiras, foram destruídas civilizações, foram mortas milhões de pessoas no mundo inteiro, foram roubadas riquezas de todos os continentes. Eu mesmo falei isso nos meus vídeos. A Europa se tornou rica roubando. No século XV, a partir da conquista de Ceuta, 16, 17, colonialismo português e espanhol. Século XVIII, colonialismo também francês, holandês e inglês. Século XIX, XX, imperialismo. A Europa ficou rica roubando. Foi roubo, foi pilhagem, foi usurpação, foi genocídio. Nós também explicamos que apenas na União Indiana foram mortas 70 milhões de pessoas apenas em decorrência da fome causada pelos colonialistas britânicos. Entre 30 e 40 milhões de chineses morreram. Somente a Bélgica, um reinozinho de nada, foi responsável pela morte de 15 milhões de pessoas apenas na República Democrática do Congo, entre os 53 países africanos. Foi o genocídio, o roubo, a pilhagem que permitiu à Europa acumular o dinheiro para fazer a Revolução Industrial. Explicar isso com base na tecnologia é apenas para camuflar a real, que a industrialização foi construída a partir do roubo,
pilhagem, escravização, genocídio, exploração, certo? Então, usando os capitais roubados, pilhados, saqueados, eles desenvolveram tecnologia. A partir dessas tecnologias, a Europa, particularmente a Inglaterra, já no último lustro do século XVIII, começa o seu processo de industrialização. O lance da industrialização foi extraordinário. Por quê? Porque eles descobriram uma fonte de energia. Vamos lá. Antes do vapor produzido pelo carvão mineral, pela queima do carvão mineral, a fonte de energia primária da Europa era o vento, com os moinhos de vento, que é uma tecnologia iraniana, foi desenvolvida no Irã. Os moinhos de vento não foram desenvolvidos na Holanda. Os moinhos de vento foram desenvolvidos no Irã. E rodas d'água, que é uma tecnologia basicamente também do Oriente Médio. Você tem rodas d'água ainda em funcionamento na Síria, que foram feitas no século X, certo? Então, eles pegaram a tecnologia do Oriente Médio e conseguiram fazer réplicas, né, na Europa. Então, você fazia serraria, você fazia um punhado de coisa a partir de moinho de vento e de roda d'água. O que é que os ingleses descobriram? Uma invenção que os gregos antigos já conheciam, que os chineses já conheciam. Existiam autômatos chineses, autômatos persas, autômatos gregos, autômatos turcos, que eram movidos basicamente pelo mesmo princípio. Calor aquece a água, que gera vapor, que gera movimento. Perfeito? Mas tudo dentro de uma racionalidade científica, né? Que possibilitou o controle da natureza e, a partir disso, o controle do trabalho humano. O que define o capitalismo, que cresceu junto com outras instituições, como o Estado moderno, né? O Estado-nação, e a industrialização é a separação entre o trabalhador e os meios de produção. Foi isso que o capitalismo fez. Foi isso que a indústria moderna fez. Já existia indústria no sentido da manufatura. A maquinofatura, ela teve um papel crucial no desenvolvimento do capitalismo, porque diferente do trabalho manufaturado, em que o proprietário é dono dos meios de produção, das máquinas, das ferramentas, na maquinofatura, o dono dos meios de produção era o capitalista, o industrial. E o trabalhador vendia o seu trabalho, né? A sua mão de obra. Para garantir que isso acontecesse, a Inglaterra, inclusive, criminalizou a pobreza. Pessoas que fossem pegas na vagabundagem eram condenadas ao chicote a primeira vez, condenadas às galés na segunda vez e enforcadas na terceira. Correto? Então, essa criminalização da pobreza serviu para que todas as pessoas que foram usurpadas da sua propriedade durante o período dos enclosures, quer dizer, o que foram os enclosures? Quando Henrique VIII expulsa a igreja da Inglaterra, ele toma todas as áreas, todas as terras da igreja, usa os sinos para fazer canhão e criar um império militar, e vende essas terras que eram da igreja, que representava quase metade da terra britânica, para quem quisesse comprar. Então, de repente, a terra se transformou em uma mercadoria. E as pessoas que compravam essas terras expulsavam os camponeses que moravam lá, basicamente para criar carneira para produzir lã. Certo? Então, a terra foi transformada em propriedade. Então, não foi só o desenvolvimento de tecnologia. E também não foi apenas o desenvolvimento de tecnologia e acumulação primitiva de capitais. Foi preciso a criação de todo um instrumental jurídico para que essa exploração fosse legitimada. Perfeito? E esse instrumental jurídico, ele proibia greve, condenava grevista à morte. Era uma barbaridade, era totalmente a favor dos patrões. Foi assim que a Europa se industrializou, explorando os próprios europeus como eles haviam explorado os povos que eles colonizaram. Certo? O destino do pobre inglês, da classe trabalhadora inglesa, foi basicamente um destino muito parecido com o dos indígenas que originalmente habitavam a América e com o dos africanos que foram escravizados. A classe burguesa não tem pátria, não tem nem coração, e eu desconfio que nem alma tem.
Ela serve para ganhar dinheiro, ela quer ganhar dinheiro e usa o Estado para isso. E a exploração. Então, basicamente, em essência, esses foram os principais postulados da industrialização europeia. No próximo vídeo eu quero falar sobre o processo de industrialização chinês. Até. Curtam, compartilhem e sigam o canal. Indique para os amigos.